Shalom, meus amados, bom dia. O tema hoje é bem interessante, ok? Eu tenho medo do apocalipse. E aí, isso seria correto? Então não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, ok? Então, sem delongas, bora para o vídeo. É verdade. Então, meus queridos, então a pergunta fica no ar. Eu tenho que ter medo do que está escrito em Apocalipse? Bom, para essa resposta, eu queria que você abrisse comigo no texto de Apocalipse capítulo 1, logo no início do livro. No primeiro capítulo, quando João vê a revelação de Jesus, né? Como ele haveria de voltar à Terra. Então, vou narrar aqui para você, né? Você vai ver ali, né? Eu, João, tal, ele escreve ali e a voz manda para ele escrever as 7 igrejas e tal. Só que em determinado momento, ele só ouve quem está falando com ele, ok? Mas ele não vê. O texto diz que ele se volta para ver quem está falando com ele. Versículo 17. Olha só. Ele se volta para ver quem está falando com ele. E aí ele, primeiro, antes, né, do 17, ele narra, né, como é a imagem de quem estava falando com ele. E logo em seguida, ele relata o que aconteceu com ele. Tá? Ele diz, assim que eu o vi, quer dizer, ele narra primeiro o que viu, depois ele fala, assim que eu o vi, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então, primeira parte, eu quero só contextualizar com você, ou seja, ele narra aqui no texto o que ele viu, só que ele diz que no versículo 17, assim que ele vê e observa aquilo que ele viu, a figura de Jesus glorificado, né? Cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, sua boca, né, saía uma espada afiada, pés como latão reluzente, o rosto brilhava como o sol. Só que o que ele vê, a forma que ele vê, né, aquela figura gigantesca, enorme, ele diz que o medo que ele sentiu foi um medo de morte, foi um medo gigantesco, um pavor se tomou conta dele tão grandemente, que ele caiu como morto, ou seja, ele sentiu que estava morrendo ali, cai como morto aos pés. Só que aí vem a parte chave do texto, que é que eu quero compartilhar com você aqui, né? A parte B, vamos dizer assim, né? Diz aqui, então, depois que ele cai como morto, tem aquele impacto, aquele susto, então ele colocou a sua mão direita sobre mim e me disse, não tenha medo. Que tremendo, né? Eu sou o primeiro e o último. Aí ele começa a falar. Primeira coisa que Jesus fala no livro de Apocalipse, a primeira coisa, né? Aqui primeiro você vê o relato de João, tá? E a primeira coisa que o Senhor Jesus fala para João diretamente, né? Diretamente ele fala, não tenha medo. Não tenha medo. Então eu já começo o vídeo dando uma resposta para você. O livro de Apocalipse, o próprio Senhor Jesus diz que não é para ter medo. Mas então, como explicar essa reação de João? Né? Que quando ele vê Jesus glorificado, ele cai como morto aos pés. Ou seja, o susto, o temor, né? O medo foi tão intenso que ele caiu como morto. É normal você observar coisas que você não tem compreensão ou que você nunca viu, ok? E você se deparar com a sua pequenez, você se deparar com a sua fragilidade e de repente ter medo daquilo. Não foi só com João que aconteceu isso. Eu vou deixar o texto aqui, Isaías, capítulo 6, do versículo 5 em diante. Né? Isaías, lá no versículo 1, ele tem uma visão. Ele já fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado no alto e sublime trono. Ele começa a relatar que as vestes dele que tinha os querubins, que as vestes tinham o templo e tal. Aí no versículo 5 ele diz, né? Ai de mim, porque eu vi o Senhor, que sou um homem, né, de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Ou seja, o temor, o medo se apossou dele tão grande e ele suspira e grita, ai de mim, ou seja, o que vai ser de mim, o que vai acontecer comigo, porque ele se estremece e o anjo vem lá de cima e, né, toca, pega uma brasa do altar, toca na boca dele e fala assim, seu pecado foi expiado, então não tenha medo mais, o seu pecado foi expiado, não tenha medo mais. Essa é a segunda pessoa, né? Também tem o livro de Ezequiel, mas eu quero usar esses dois exemplos aqui para você. É o primeiro exemplo aí, falando de João, o segundo agora de Isaías,
que é a primeira reação, né, que toda a humanidade vai ter quando vê Jesus, vai ser o quê? Temor, medo, né, um espanto, um terror. Mas é porque ele quer causar isso? Agora eu entro na parte interessante. Não, ele fala assim, não tenha medo. Não tenha medo. Meu propósito final não é matar ninguém, não é destruir ninguém, não é fazer coisas ruins como muitas pessoas veem passando em um livro de Apocalipse, não. O propósito do Senhor Jesus primeiro foi morte, depois ressurreição, para que ele pudesse pagar o preço, para que nós pudéssemos nos aproximar dele mediante a expiação. Como eu li aqui no livro de Isaías, o anjo pega a brasa do altar, toca no seu pecado, foi expiado. Então não tenha medo. Jesus, ele era o cordeiro que foi morto, né, para expiar os nossos pecados. Por quê? Para que nós pudéssemos nos aproximar novamente do Senhor Deus. Quero usar um exemplo com você aqui. Vamos supor que você tivesse, né, um conhecimento que era possível, então, você ir até o Sol e entrar dentro do Sol, né, o Sol. Só que, à medida que você vai se aproximando do Sol e começa a ter um vislumbre do Sol de uma forma mais intensa, mais grandiosa e mais poderosa, é normal que você se depara com a sua aparência física, com a sua fragilidade, e você começa a sentir, então, medo. Mas o medo é porque o Sol está te causando medo, ou é você que está na sua compreensão humana entendendo que a sua estrutura física e a estrutura física do Sol não tem compatibilidade, entende? E a mesma coisa com Deus. O pecado não tem compatibilidade com Deus. Jesus expiou o nosso pecado para que nós pudéssemos, por meio do sacrifício dele, nos tornarmos semelhantes a Deus. Pergunta, mas por que nos tornarmos semelhantes a Deus? Porque Deus quer relacionamento, comunhão. Lembra lá de Gênesis? Não há como você entender o livro de Apocalipse se você não compreender o livro de Gênesis. Depois eu vou novamente falando que vou gravar uma série, né, alguns vídeos falando sobre essa série Gênesis da Record. Ok? Coisas muito boas, coisas que talvez não sejam muito bem aquilo, mas enfim, não é o foco desse vídeo. Mas lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem cai, a queda do homem, né, o próprio Deus vira para Adão, ele não pergunta por que você pecou, ele não acusa ele, ele não fala assim, o que você fez, seu pecado, seu pecador, tal. Ele não faz isso. A primeira pergunta de Deus para Adão é, aonde você está? Será que essa pergunta ela era física, ou seja, Deus não sabia então fisicamente onde Adão estava? Claro que ele sabia, claro que ele sabia, mas a pergunta que Deus faz para Adão não era para saber a localização geográfica de Adão, por mais que Adão tivesse escondido, porque Deus vê todas as coisas, mas é para que Adão soubesse o que ele tinha feito, tinha afastado ele de Deus, porque agora Deus não podia mais ter comunhão íntima com ele. Por quê? Porque o corpo de Adão agora receberia morte, e Deus, ele é vida, e a vida não pode, vamos dizer assim, ter comunhão com a morte. Inclusive a morte é o último inimigo a ser derrotado. Você me entende? Que o alvo de Deus não é matar ninguém, mas é transformar. E essa é a promessa. Na volta de Jesus, nós que ficarmos vivos, teremos nosso corpo transformado num corpo glorioso. Para que assim então possamos ter acesso livremente à presença de Deus. Porque é impossível esse corpo de pecado se aproximar daquele que não tem pecado. Esse corpo de morte se aproximar do corpo daquele que tem vida. É como se um corpo mortal se aproximasse do sol. Ele ia ser queimado. Por isso, então, você entende, né, o susto e o temor de João, o susto e o temor de Isaías, o profeta. Mas aí você entende, então, o coração de Deus, que diz assim, não tenham medo. Eu paguei o preço, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Entende? Eu quero fechar essa meditação. 1 Pedro capítulo 1. Aqui em 1 Pedro é interessante. Versículo 13 em diante mostra qual é o propósito da santidade. Entende? Deus é santo. E os seus adoradores têm que ser santos como Ele é. Ou seja, você começa o processo de transformação do seu corpo em vida. Para que quando Jesus voltar, ou você, né, ou as pessoas que já morreram em Cristo, forem ressuscitadas, ressuscitem com um corpo glorioso. E olha só, 1 Pedro 1, 3 diz, assim sendo, estai comumente preparado, prontos para agir, alertas,
Depositai toda a vossa esperança na graça que vos foi outorgada na plena revelação de Jesus, o Messias. Como filhos da obediência, não permitam que o mundo vos molde às paixões que vocês tinham outrora, quando vocês ainda viviam na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Atitudes separadas para Deus. A palavra santo significa separado. Ou seja, ser santo é ser separado para Ele. Não se misturar com coisas que não se misturam com Deus. E aí ele diz, como está escrito, versículo 16: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então o processo de santidade, na realidade é isso que eu queria falar, santidade é um processo que começa aqui em sua vida. E ele vai ter o finish dele no retorno de Jesus. Então para que ter medo se você é temente a Deus, se você crê no sacrifício de Jesus, se você deposita toda a sua esperança e fé no Messias? O livro de Apocalipse não é um livro para se temer, mas pelo contrário, ele começa falando não tenha medo, e ele termina falando a mesma coisa. Olha no versículo 20 de Apocalipse 22, o último capítulo do livro, diz o seguinte: aquele que dá testemunho desta palavra afirma, com toda certeza venho rapidamente. Amém. Olha só o que diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. Aqui é um suspiro de desejo da volta dele, do retorno dele. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. Então esse é o espírito correto para o livro de Apocalipse. Não ter medo e desejar o retorno de Jesus. Por mais que em muitas pessoas vai ter muito medo, nós não. Amém? Shalom.